Instituto, tá bom? O- Podem dar um ok aí, por favor, pessoal do Instituto. O Eduardo, eu vou te pedir para dar o ok também, porque isso aqui vai ficar para certificação depois do curso de extensão da universidade, que aí a gente vai usar a mesma ficha de controle de presença. Aí eu vou passar então, Juliana, para a Mariana, para ela poder dar também uma Tá, palavrinha inicial. Mariana, tá muito bom, bem. fica à vontade. Eu vou desligar a câmera aqui, o microfone, mas eu vou estar intermediando, tá? Eu vou estar aqui. Ok. Oi, pessoal. Todo mundo já me conhece, né? A maioria aqui, porque a gente esteve no outro curso. Agradeço, Juliana, o convite. Agradeço por vocês não deixarem eu escapulir e voltar aqui para o Instituto. E eu achei que era só o Juan dessa vez. Aí a Juliana falou: não, você vai continuar com o Juan e vai ajudar o Juan. Aí eu e o Juan já estamos conversando aqui sobre essa questão do empreendedorismo, o que a gente está pensando para vocês. Então, assim, eu vou ficar como também um time, como eu falei aqui também, que a gente já faz esse time lá no CITEC, já tem feito isso desde o início do ano. E aí eu continuo aqui com o Juan, para a gente discutindo, eu tentando fazer intervenções mesmo, respondendo dúvidas, ajudando nessa questão de elaboração de atividades também para vocês, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai cobrar, o que o Juan tem para acrescentar. E tem uma experiência muito boa que a gente já teve junto com Feira de Projetos, então acredito que isso vai caber muito aqui e eu tenho muita expectativa que vocês, aqueles que participaram da outra aula, né, que foi a elaboração de projeto, talvez a gente também trabalhar aqueles pré-projetos que vocês fizeram, eu já conversei com o Juan, então mais à frente nós vamos conversando, hoje é só uma apresentação mesmo. Estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês e nesse trabalho com o Juan, que sempre é assim, um grande prazer, porque eu aprendo demais também. O aprendizado aqui é recíproco. Com a Juliana também, né? O que ela tem trazido, as discussões que a gente teve naquela primeira disciplina. Então é isso, gente. Estou muito feliz de estar de volta. Quer dizer, na verdade, eu nem estou de volta, eu não saí, né? E aí vamos continuando, e o que tiver hoje, Juan, alguma coisa que eu lembrar, que precisava falar, eu faço intervenção, mas hoje, como você disse, é uma abertura, uma apresentação, um bate-papo, e é o que a gente pretende ter aqui, muitos bate-papos, né? Então, pode seguir com a palavra e apresentar aí a disciplina. Obrigada pelo espaço, Juan. Olha, eu que agradeço, Mariana. A gente já está nessa caminhada já há alguns anos, desde a época que você estava na secretaria. Eu não vou contar quantos anos, não, porque a gente fica um pouco mais com o cabelo branco quando lembra dessas A coisas. gente fica contando a idade para esses meninos, não, tá? Porque eles Não, me mas... acham assim, muito novinha, Juan. Então, você deixa do jeito que tá. Não, eu acho que a gente começa a ter essa percepção de idade, assim, depois de velho mesmo, quando a gente fica assim, essa cara um pouco mais de os cabelos brancos aparecem, mas assim, estou realmente muito feliz. Gente, eu vou tentar fazer o seguinte, hoje muito mais uma conversa, então assim, eu vou apresentar um pouco da parte do empreendedorismo, da ideia, do objetivo do curso, vou colocar o cronograma para a gente poder trabalhar em cima dele, vou parar um pouco, depois dessa ideia do cronograma, eu quero abrir para todo mundo, para a gente poder conversar bem rapidamente sobre as expectativas. Vou começar falando um pouco das minhas expectativas e quero escutar um pouquinho da expectativa de vocês com o curso. E aí, com isso, a gente retoma para a apresentação para a gente poder fazer, então, um apanhado sobre alguns conceitos gerais e algumas induções para a gente dar sequência para a conversa de amanhã. Ok? Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente poder organizar essa apresentação. Eu tô... Todo mundo consegue enxergar? É porque quando eu compartilho eu não consigo nem ver o chat. Aí alguém me ajuda só para poder dizer se vocês estão vendo ou não? A sua tela não está compartilhada, Juan. Não? Então, peraí. Não.
O chat pode ficar tranquilo, Juan, que eu vou olhando aqui, e o que tiver de pergunta, eu vou fazer a intervenção. Gente. Agora apareceu? Agora deu. Todo mundo está vendo um lugar? Bom, eu acho muito bonito. Vocês não estão conseguindo enxergar o que aí? Alguém? Eu não estou vendo ainda. Não, a palavra está aberta. Se alguém quiser fazer. Umas montanhas de fundo, uma árvore. Eu estou chegando no céu. Céu, montanha, árvore. Alguém reconhece esse lugar? Eu não estou vendo nada. Esse é o Pico de Itambé. Esse é o Pico de Itambé. Peraí, não estão mostrando pra mim, não? Não. Juan, eu acho que para algumas pessoas não está aparecendo, não. Para mim também não. É porque tem que clicar na foto dele. Na onde que tem que clicar? Na foto dele. Ué, a foto dele tá mostrando, o que não tá mostrando é a imagem. Tá. Você tá compartilhando. Agora apareceu, Juan, agora apareceu. Deve ser alguma coisa com a conexão. Então, assim, enquanto a conexão está chegando, a gente vai organizando. Mas essa é uma imagem que eu acho que é importante e para mim ela é um pouco emblemática, que é o seguinte. Para quem trabalha ou pretende trabalhar empreendedorismo, é importante tentar entender aonde que a vista da gente alcança. Até onde a gente está conseguindo enxergar. Porque aqui, nessa paisagem, a gente consegue ver algumas coisas. Tem coisas que estão muito próximas da gente, com nitidez, a gente consegue ver árvores muito próximas. Mas a partir do momento que as coisas vão ficando longe, distantes, o que a gente consegue enxergar é alguma coisa que a gente tem no nosso conhecimento. Então, quando o colega falou assim, lá é o Pico de Itambé. O Pico de Itambé não é uma montanha qualquer, sabe? É o maior, vamos pensar assim, é o maior pico da Serra do Espinhaço. Então, se a gente for parar para poder pensar de onde vem essa informação, é de alguma coisa que a gente construiu. Então, a gente pode enxergar, olhar para qualquer coisa, mas a gente só constrói conhecimento e só constrói informação se a gente consegue associar essas relações daquilo que a gente tem de bagagem com aquilo que a gente está enxergando. E é muito comum a gente ter uma visão um pouco distorcida, porque muitas vezes a gente não consegue trazer essa associação de forma muito clara. Em alguns momentos, porque a gente não está enxergando. Aí eu vou contar para vocês, por exemplo, eu sou pai de 2 crianças, meus 2 meninos, um chama Samuel, o outro chama Pedro, um tem 4 anos, outro 2. Então, assim, até hoje menos um pouco, mas quando Pedro estava nascendo, há 2 anos atrás, aproximadamente, eu entrava no supermercado e só enxergava fralda, bico e lenço de papel. Então, assim, eu não conseguia enxergar mais nada. Então, assim, a minha visão estava viciada para algumas coisas, porque eu estava imerso na paternidade. Então, ali naquele momento, a gente começa a entender que a gente está olhando para coisas que a gente realmente está vivenciando. E o empreendedorismo tem muito disso. Então, por exemplo, se eu estou entrando, por exemplo, num curso desse, com uma visão muito dispersa, pode ser que eu não consiga trazer esses conhecimentos que a gente vai construir aqui para algo aplicado, de certa forma que esteja mais focado, porque a gente não está olhando de forma direta para alguma das coisas. Diferente, por exemplo, se alguém já tem algum insight ou alguma forma de tentar direcionar o que está sendo aprendido para algo concreto. Eu tenho interesse de trabalhar em empreendedorismo porque eu quero montar algum negócio, porque eu quero trabalhar na área social, porque eu quero fazer diferença na região que eu tô presente. Então, assim, quando a gente trabalha direcionando algumas coisas, mas a gente está imerso nisso, a gente começa a perceber talvez um pouco diferente para onde a gente está olhando. Então, assim, com essa ideia inicial e essa imagem, para mim, representa o seguinte: o que significa o espinhaço para a nossa região? Ele pode representar um sem número de coisas, mas ele vai ser construído em cada um de nós, de forma diferente. Então, por exemplo, hoje eu tenho algumas coisas com espinhaço que a minha vontade é de ficar admirando essa vista quase que o tempo todo. Então, assim, quero montar algumas coisas que me permitam fazer isso na vida. Quem sabe daqui a alguns anos eu tenho a possibilidade de fazer isso. E se eu quero trabalhar isso daqui a alguns anos, eu acho que a gente precisa, então, pensar em começar agora, para poder construir isso ao longo do tempo. Então, com essas palavras, eu tenho como objetivo
nesse trabalho que a gente vai ter durante esses próximos 15 dias, pensar em compreender conceitos relativos ao empreendedorismo, identificar oportunidades de negócio e desenvolver potencial visionário. É tentar conseguir enxergar coisas que provavelmente, se a gente não estivesse refletindo melhor, a gente não conseguiria enxergar. E, de forma específica, eu estou trazendo isso aqui do nosso plano de ensino, tá? Que ao final de cada etapa, e a gente dividiu em 6 etapas, esse aluno, participante desse curso, vai ser capaz de conceituar empreendedorismo, caracterizar os tipos de empreendedor e de negócio, desenvolver sua criatividade, criar uma ideia para um negócio próprio, realizar análises financeiras e de mercado e elaborar minimamente um plano de negócios. Então, o meu objetivo com vocês é apresentar ferramentas para que as ferramentas de suporte, para que a gente consiga interpretar o que é empreendedorismo, caracterizar aonde é esse ambiente empreendedor que eu quero me direcionar, desenvolver em parte, seja a criatividade ou mesmo a montagem desse novo negócio, e realizar uma avaliação de planejamento, para poder entender se existe viabilidade ou não dentro desse caminho. Tá? Então, esses são os principais pontos. Eu sou o Juan, eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês também. Então, aqui fica um pouco da minha formação. Eu trouxe também a Mariana, que tem acompanhado a gente nesse processo, e que eu realmente tenho aprendido muito principalmente nesses últimos meses, mas também nesses últimos anos. Então, Mariana vai estar com a gente nesse trabalho. A nossa estrutura de curso, ela começa hoje, mas de forma inicial, as unidades 1, 2 e 3 eu vou tratar nas nossas conversas dessa semana e da semana que vem. O curso de extensão na UFVJM, ele está com inscrição aberta até o dia 3, então eu vou fazer no dia 7 uma recapitulação dessas ações que a gente está conversando aqui, na forma de um grande resumo, para que a gente possa, então, caminhar para a atividade 1, que, assim, dentro desse curso, nós vamos ter 3 grandes atividades, na verdade 4, tá? A primeira iniciativa é que a gente possa fazer uma atividade individual, abordando esses temas da unidade 1, 2 e 3, que seriam essas definições iniciais. Tá? A parte de conceito, a parte de perfil e algumas características de empreendedores e as habilidades e competências. E aí eu gostaria que cada um, de forma individual, pudesse, então, apresentar essa visão que vocês têm, depois desse conhecimento, dessa troca de experiência que a gente vai ter, do que seria necessário ao empreendedor, no seu ponto de vista. A intenção é que essa atividade ela seja entregue na forma de um áudio. Então eu queria que vocês gravassem um áudio curto, para a gente poder falar um pouco sobre isso. A ideia é que esse áudio curto seja menor do que 1 minuto. Então, assim, o empreendedorismo significa para vocês o quê? Quais são as habilidades que a gente tem que ter? Então, nesse áudio de 1 minuto, a gente vai tentar mostrar para qualquer pessoa o que significa e o que é o empreendedorismo e as suas características de base conceitual. Então, essa atividade ela tem uma pontuação de 30 pontos, a gente tem um total de 100 pontos como organização de conteúdo. A unidade 4, ela já identifica oportunidades de negócio, conceitos, definições, crise, oportunidade e técnicas para identificar oportunidades. Assim como a unidade 5 mostra um pouco sobre essas ferramentas que a gente precisa, e aí é uma ferramenta voltada mais para a área de matemática financeira, para poder entender um pouco melhor como planejar um negócio e como entender se esse negócio é viável. Então a gente vai trabalhar com algumas, posso até adiantar para a gente poder pensar o que seria taxa interna de retorno de um investimento, o payback, que seria quando, no tempo, o retorno daquele investimento feito retorna à pessoa que investiu. Então eu vou usar algumas dessas ferramentas para a gente poder trabalhar, incluindo algumas ações que a gente pode direcionar também, entender que o dinheiro, na verdade, ele tem valor no tempo. Então, assim, eu posso escolher investir em qualquer coisa. A questão é, o retorno que eu tenho,
ele pode ser medido na forma financeira, mas ele pode ser medido na forma de benefício social. E essas medidas são diferentes. A gente vai conversar um pouco ainda na conversa de hoje. A segunda avaliação é que a gente vai montar, então, o seguinte, pensando nessas estruturas de planejamento, a pergunta que eu quero fazer para vocês, para poder responder a essa avaliação que vai ser online, é o que é necessário para poder planejar um negócio? Quais são as ferramentas que a gente pode usar para poder planejar esse negócio? E aí, eu queria pensar com vocês que negócio, ele tem uma característica muito mineira nesse sentido de negócio. Ele parece muito um trem. Porque trem não fala... Assim, a gente tem vou pensar no vocabulário mineiro, trem responde a qualquer coisa, assim como negócio. Se eu vou fazer um negócio, é porque eu vou fazer alguma coisa diferente de ficar parado. Então, não necessariamente o negócio ele vai trazer retorno financeiro, lucro. Ele pode trazer benefício social. Então, negar o ócio, não ficar parado, é porque a gente tem uma motivação. Então, o que faz, ou quais são as ferramentas necessárias para a gente poder planejar não ficar parado? É basicamente essa a ideia dessa segunda atividade. Essa segunda atividade é uma atividade em grupo, então a minha expectativa é que a gente tenha grupos de até 5 pessoas para poder fazer essa segunda atividade, e a sugestão que eu faço a vocês é que a gente já comece a organizar essa estrutura de grupo já agora, nessas primeiras conversas que a gente está tendo. Então, assim, aqueles que têm alguma afinidade, eu acho que já pode fazer essa junção. No momento que a gente começar a conversar um pouco mais, eu acho que essas afinidades vão aflorando, e isso melhora para a gente poder organizar essa atividade em grupo. Na atividade, na unidade 6, o que a gente já tem, na verdade, é a instalação, de fato, de um plano de negócio. Então, com essas ferramentas que a gente tem, eu consigo instrumentalizar um plano de negócio minimamente definido, estruturado, para a gente poder entender o seguinte: se eu planejo trabalhar essa atividade que não me deixa parado, tá? Que traga benefício, seja econômico ou benefício social, como é que eu consigo enxergar isso? Eu vou tentar levar isso para frente, por quê? Porque as pessoas têm necessidade disso, ou porque eu vou tentar buscar um retorno, vamos pensar assim, financeiro, econômico, social, de alguma natureza, baseado nisso. E essas ações muitas vezes precisam desse planejamento de como eu vou levar essa informação para as pessoas, se isso se isso tem custo, e normalmente isso tem, assim, o custo é parte inerente desses processos de execução, pode ser um custo alto, um custo baixo, mas o tamanho desse custo é importante a gente entender. Se a gente, inclusive, tem capacidade de suportar esse custo, ou se a gente vai ter que procurar parceiros para poder fazer com que esse custo seja suprido. Tá? Então, esse plano de produção, eu tô montando vamos pensar assim, eu estou entregando algo para alguém. Então, assim, a gente poderia pensar em várias situações. A gente pode pegar a situação do Covid, que, por exemplo, a gente se junta para poder fazer máscara, e essa máscara vai ser entregue para a população carente. Ok, quantas máscaras a gente consegue produzir? Quantas pessoas a gente consegue atender? Até onde a gente consegue entregar? Então, se existe um produto associado ao processo, a capacidade, o tamanho da escala desse produto que eu sou capaz de produzir é importante para definir, por exemplo, se eu consigo atender de forma local, regional, nacional ou internacional. Tá? Quando a gente pensa isso na parte de informática, por exemplo, a internet ela traz uma relação diferenciada, porque qualquer um com acesso à internet consegue colocar informação para o mundo, de qualquer lugar que ele esteja, desde que ele tenha conexão. Então, a gente pode trabalhar esses planos de produção, e aí eu não estou falando só produto em si, mas a gente pode também associar isso a serviços. E isso é parte de um planejamento. Tá? E essa parte da unidade 6 é justamente a forma de fazer com que esse planejamento seja enxergado, seja visto, de uma forma um pouco mais ampliada, para tomada de decisão. Com tudo isso que eu tenho planejado, com tudo isso que eu pretendo fazer, eu consigo levar esse projeto para frente? É um pouco nessa pergunta que o empreendedor se depara quando a gente começa, então, a colocar na prática ações de
que já foram planejadas. E a partir dali começa não vou dizer um namoro, mas começa uma nova etapa da vida. Que nesse ponto, todo empreendedor ou toda pessoa que se dispõe a fazer isso, ele trabalha para que aquilo dê certo, mas não necessariamente isso pode dar certo, por vários fatores. Tá? A gente vai conversar um pouquinho disso também. Com essa história, a ideia é tentar, então, colocar em prática essas ferramentas para uma ação específica. E aí eu gostaria que cada um dessa sala pudesse, inclusive, pensar um pouco o seguinte: olha, eu vou fazer uma disciplina de empreendedorismo, eu gostaria de aplicar isso em algum lugar. Mariana já me contou uma coisa que é importante, que vocês trabalharam projetos anteriormente. Então pode ser que parte desses projetos sejam ideias interessantes para que a gente possa, então, desenvolver alguma atividade durante o curso. E nessa unidade 6, a gente vai, então, fazer com que essa iniciativa tome corpo, a ponto da gente poder analisá-la e verificar se é viável, se não é viável, para poder colocar isso para frente. Tá? Então, a ideia do encerramento é no dia 16. Essa entrega também é uma entrega em grupo, para a gente poder fazer esse fechamento. E a última atividade, que é a quarta atividade, é uma autoavaliação, que aí, nesse caso, é individual, pensando o seguinte: como que a gente construiu como a gente conseguiu construir essas informações ao longo desse trabalho em conjunto. Então, gente, tem alguma dúvida em relação a... Juan, Pode falar. A Elisete está perguntando se esses conceitos ser levados para a vida pessoal, esses conceitos do empreendedorismo, pode ser aplicados num planejamento pessoal. Elisete, com certeza. Toda vez que a gente consegue organizar a informação, a aplicação disso, ela pode se dar seja na vida pessoal, seja montando um empreendimento, seja trabalhando com benefício social, com qualquer das ações que a gente se dispõe a fazer. Então, assim, a ideia, assim, inicialmente, negócio, se a gente for pensar na etimologia da palavra, é negar o ócio. O ócio seria o descanso. Então, de alguma forma, é o seguinte: na vida da gente, a gente pode querer, em alguns momentos, o ócio. Mas, assim, muito da que a gente busca, às vezes, é negar esse ócio para fazer alguma coisa. E aí, em termos pessoais, tá? Eu vou compartilhar isso com vocês, que eu acho que a gente pode fazer muitas coisas. Mas seria muito, assim, é bem importante a gente conseguir buscar fazer coisas que nos tragam um retorno de satisfação. Porque, de alguma forma, a gente precisa direcionar esse esforço que a gente vai fazer, seja na vida profissional, na vida pessoal, buscando coisas que a gente conhece e que a gente, na prática, a gente pode até escolher qual caminho seguir. Então, assim, eu não tenho dúvida que na vida pessoal a gente pode aplicar vários desses conceitos. Imagina uma coisa: eu posso tentar ter um plano de negócio se eu vou comprar uma casa ou se eu vou alugar uma casa. Se eu estou querendo sair, por exemplo, podemos morar na casa dos nossos pais, ou morar separado, constituir família. O que é mais viável? O que é mais interessante? É construir uma casa, comprar uma casa pronta ou morar de aluguel? Você pode colocar esses cenários como se fosse algo para avaliação. Posso pensar nisso como se fosse um planejamento de negócio. O que é melhor? Com esses 3 cenários à vista, eu vou tentar, então, tomar uma decisão para poder entender qual caminho é mais fácil de seguir. Eu posso usar isso, estou colocando um exemplo, por exemplo, a questão de alugar uma casa ou comprar uma casa, o que seria interessante, mas a gente pode aplicar isso no dia a dia em coisas muito menores. Então, são coisas que a gente pode aplicar, na verdade, a qualquer coisa. Empreendedorismo, na parte de desenvolvimento pessoal, ele cai numa situação interessante que é justamente a atitude. Então, assim, se a gente é uma pessoa que incorpora essas ideias de empreendedorismo, a gente passa a se tornar uma pessoa inquieta. E essa inquietude é que nos coloca e nos motiva a fazer coisas. E essas coisas transformam o mundo. O nosso mundo e das pessoas ao redor da gente. Não sei se eu consegui te responder, mas eu não tenho dúvida que a gente pode trazer isso para o pessoal. Pode falar. Eu também concordo com você.
é até difícil separar a vida do empreendimento, né? Porque às vezes as pessoas entendem empreendimento como um negócio fincado, né? De renda. E na verdade é aquilo que está continuando, a gente ainda vai discutir mais aprofundado aqui, que são várias facetas do empreendedorismo, né? O que discutiu dos projetos, quando a gente fala pré-projeto, eu vou estar dizendo que eles acabaram de fazer, a gente tem que parar, pensar, se planejar, e se eles fossem executar, eles teriam que colocar um cronograma, eles teriam que planejar, eles teriam que ver, se fosse um projeto que dependesse de um financiamento, como que eles iam fazer para conseguir financiamento, né? Como que eles fariam para que a gente conversou um pouco antes também, né? Então é difícil, às vezes, vincular o empreender da vida pessoal, né? Ele é tão junto, né? Que às vezes fica até difícil. E talvez essa confusão também, porque as pessoas entendem muito como mercado. O microfone ainda está falhando? Está falhando um pouco, Mariana, mas deu para entender. Deu para entender. E aí o Gilberto colocou uma coisa com curiosidade, que muitas empresas não completam um ano de funcionamento. Como não cair nessa premissa aí, Juan? Agora eles estão querendo saber. A gente pode abrir um pouquinho, né? Às vezes, para falar um pouquinho. Não, eu queria, na verdade, agora, depois que passei o cronograma inicial, eu queria abrir realmente para a gente poder fazer essa discussão. Realmente, então, assim, está aberta a palavra. Quem quiser se inscrever, eu acho que fica... Que aí o Gilberto está com pergunta, está inscrito, a Elisete também já falou, eu não sei se eu consegui te responder, Elisete, mas a ideia é realmente fazer essa conversa. Está aberto. Gilberto, a palavra é sua. O Gilberto ele quer saber, na verdade, como que as empresas podem fugir disso, depois de um ano, acabam fechando. E aí ele fica perguntando como que isso pode ser evitado. Entendi. Olha só. Planejamento também, né, Juan? Com certeza. O planejamento ele é a base dessa construção. É claro que o cenário no qual a gente enfrenta, ele é uma expectativa que eu vou chamar de expectativa futura. É algo incerto. Ninguém imaginava que no começo do ano de 2019 a gente teria uma pandemia que fizesse com que a gente mudasse o nosso modo de vida. Então, quem estava montando um empreendimento, ele não tinha isso como cenário. Mas já pensou se a gente já tivesse essa informação pensando como planejamento futuro, algo possível? Se eu me preparo para alguma adversidade, eu consigo, de fato, transpor essa adversidade com mais facilidade. Não significa que a gente não significa que a gente tenha sucesso toda vez. Mas a chance de sucesso acaba sendo melhor, sendo maior. Então, assim, o que acontece? A gente tem o que a gente chama de Vale da Morte. Toda empresa, quando nasce, ela tem uma expectativa de vida que muitas vezes acaba sendo frustrada no longo prazo, né? A maioria das empresas morrem entre o primeiro e o segundo ano. E o fato dessas empresas acabarem deixando de existir, ou de deixando de funcionar, é por causa, talvez, assim, muitas vezes, do seu planejamento sendo, muitas vezes, ou não sendo realizado de forma adequada, ou sendo simplesmente negligenciado. É muito comum, Gilberto, que as pessoas entrem com iniciativas, muitas vezes vinculada a alguma ação familiar. A pessoa já conhece como fazer. Assim, aí eu posso comentar com vocês, assim, eu tenho, na minha origem, meus pais são artesãos até hoje. Meu pai trabalha na feira em Belo Horizonte desde 76. Então eu cresci, eu fui feirante durante alguns anos. Eu tinha uma barraca na feira de roupa infantil. Então, assim, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa que o planejamento para poder dar continuidade nas ações é importantíssimo. Eu tive essa barraca até 98, quando a gente não tinha condição de manter a produção da barraca, dando, por exemplo, vamos pensar assim, condição de escoar a mercadoria.
Então, assim, tinha uma relação de que a venda era ruim, a gente não tinha capacidade de conseguir fazer produtos que na época tinham demanda, atendendo essa demanda, na quantidade que precisava para poder manter o negócio. Então, minha mãe tinha uma barraca de roupa, eu trabalhei com ela durante esses anos, e meu pai tinha uma barraca que trabalhava com bijuteria, com prata e pedras. Que, inclusive, a decisão foi justamente, olha, a gente não consegue mais manter as duas. A gente não tem fôlego para poder fazer isso. Então, chega uma hora que a gente toma uma decisão, inclusive, de fechar o negócio. Então, assim, a empresa pode não dar seguimento naquilo que está acontecendo, porque não é interessante continuar. Porque se você continua numa iniciativa que tem prejuízo, se você está pensando na questão financeira, tá? Esse prejuízo ele vai acabar criando um problema maior se você não tomar a decisão de fechar o empreendimento. Que aí é a questão de endividamento. Você vai ter você pode estar muito certo de que aquilo que você quer fazer, que a ideia é muito boa, mas que na prática você está tendo prejuízo. De onde você vai conseguir tirar recurso para poder cobrir esse prejuízo? Insistindo nessa ideia que não está dando certo, nesse negócio que não está dando certo, vamos pensar assim, o seu déficit, o seu prejuízo vai ser cada vez maior. Então, assim, é interessante ter planejamento para justamente saber, inclusive, a hora de parar com uma ideia. Mariana, eu vi que você levantou a mão, a palavra é sua. Eu vou aproveitar essa deixa aí, Juan, e queria contar um caso aqui para o Gilberto, mas para todo mundo também. Meu microfone agora tá legal? Tá dando para ouvir? Mariana, melhorou sim. Então, ô Gilberto, tem um caso na minha família que essa pessoa da minha família foi entrevistado, foi numa entrevista de trabalho, e o pessoal tinha visto o currículo dele para poder contratar, né? E no histórico tinha uma informação que tinha tido uma empresa, mas que a empresa fechou, né? Por N motivos, mas que ele já tinha tido uma empresa, aliás, acho que duas, e a empresa já tinha fechado, são dados diferentes. E aí essa pessoa que estava fazendo a entrevista com ele contatou. E aí ele ficou curioso depois da empresa, por que ele estava sendo. Ele ficou surpreso, né? Ele sendo tratado porque ele teve empresas e as empresas fecharam. E por que essa multinacional estava contratando ele? Aí ele falou, não, primeiro currículo, mas segundo, essa experiência de ter tido uma empresa, de ter fechado, de sabedoria e essa vivência, nesse momento, para o seu trabalho, isso para a gente significa muito mais do que você ter falado, assim, formou em alguma coisa e talvez exerceu essa profissão. A experiência do abrir uma empresa e fechar, ela é muito significativa para a gente. Então, assim, isso foi muito bom, porque ele contou, ele contou isso pra gente, eu fiquei assim, gente, mas que bacana isso, eu não parei a pensar que uma empresa ia contratar porque você vivenciou essa experiência. Então, gente, eu queria aproveitar a fala do Juan e trazer para vocês que a questão de fechar, ela não precisa ser enfrentada como uma derrota. É pensar que aquilo que a gente faz, vivencia, inclusive o fechamento, o problema, isso que o Juan falou, a visão de você pensar, está na hora de fechar, está na hora. As questões de fechar, isso são muito importantes. E isso é empreender, né? E é ter uma postura de empreendedor, né? Não é porque a empresa é nova, você não é empreendedor. Aproveitando, emendando aí na pergunta da Mari, a Mari perguntou, Juan, se empreendedor tem que ser só do proprietário da empresa, pode vir do gerente. Eu acredito que essa conversa aqui que eu complementei a sua é uma visão em conjunto, é um time, né? E a visão empreendedor não dizer se você é empregado, se você é patrão.
é uma visão, né, de mundo, é isso que eu entendo. A palavra para você, Juan. Bom, eu entendo que é o seguinte, empreender, o empreendedorismo em si, ele pode ser entendido como atitude. Então, isso é um ponto importante. Então, independente da posição que eu estou no empreendimento, eu vou pensar de uma forma muito, muito objetiva. Se a empresa fecha, o meu trabalho não vai embora junto com a empresa? Então, se a gente não consegue construir um empreendimento de uma forma conjunta, sendo capaz de dar sequência naquilo que está ali, sendo, vamos pensar assim, uma pessoa capaz de tentar melhorar os próprios processos, aí eu estou pensando na questão do gerente dentro dessa iniciativa, significa que essa cadeia produtiva, nesse caso de mantendo uma atividade, um empreendimento de uma forma geral, ele acaba criando assim, ele busca pessoas que talvez consigam se reinventar ao longo desse processo. Então, o empreendedorismo, ele traz essa atitude de estar inquieto com coisas que muitas vezes são negligenciadas, porque se a gente consegue, por exemplo, ter um funcionário que está... Vamos pensar, se a gente é uma pessoa que está olhando para alguma coisa que está errada e se acomoda naquilo, qual que é a expectativa na sequência? É justamente que outras pessoas sejam contaminadas com isso e que, de uma forma, lá na ponta, o empreendimento, de uma forma geral, dê errado. Então, se a gente consegue ter essa atitude de inquietude para poder melhorar as atividades que a gente está fazendo, vai chegar num ponto que, das duas, uma, ou eu posso ficar tão inquieto porque aquele empreendimento já não me suporta mais e eu vou ter que buscar uma outra coisa para poder dar sequência nessa inquietude, nessa vontade, ou eu vou me acomodar naquele empreendimento que está ali me dando aquela oportunidade. Então, o empreendedorismo ele nos deixa de uma forma relativamente livre para poder entender, vale a pena fazer o que eu estou fazendo? Ou faz sentido a gente mudar essa direção e tentar buscar algo novo? Algo que me traga mais, de alguma forma, um benefício, algo que traga valor. Então, assim, tem muita gente, por exemplo, que busca esse direcionamento, e aí, seja de vida, seja de carreira, naquilo que ele consegue extrair o seu melhor. E as pessoas se preparam para isso. Então, é com essa ideia que eu acredito que a gente pode implementar a ideia do empreendedorismo para qualquer ecossistema. Tá? Se eu sou o proprietário de um determinado empreendimento, se eu sou responsável por ele, a ideia é que você mantenha ele vivo. Ele é um organismo vivo. Que se não for mantido, ele vai perecer, ele morre. Então, se a gente não tiver essa habilidade de fazer isso, quanto gestor, quanto responsável por aquele empreendimento, ele pode realmente acabar. Se eu sou um funcionário ali dentro, a manutenção da minha condição de trabalho pode ser melhorada se eu tiver atitudes proativas de tentar melhorar o empreendimento, que podem ou não ser correspondidas. E no momento que a gente começa a ficar infeliz nesse processo de, talvez, de ser proativo e de não ter correspondência, de abrir coisas novas, de abrir novos horizontes, de buscar outros caminhos. Então, assim, gente, eu queria, assim, sabe, Mari, eu te respondi porque a Mariana falou, a Mari fez a pergunta, não sei se eu consegui te responder. Falou que sim. O Juan, o Eduardo, parece que ele levantou a mão, e tem uma outra pergunta aqui também do Ricardo, em relação, que a gente vai falar mais para frente, mas ele já está curioso sobre se o governo tem apoiado esse tipo, o empreendedorismo, e como que os empreendedores podem conseguir recursos, né? Então, falar um pouquinho sobre essa questão dos recursos. Gente, tem muita coisa que está acontecendo. Assim, tem muita gente que hoje investe, não necessariamente Estado, para poder implementar novos empreendimentos. Vou dar alguns exemplos. A gente tem, na nossa região, a gente consegue perceber, por exemplo, poucas iniciativas que são, talvez, perceptíveis.
Mas eu tenho duas que são fantásticas, e a gente está com as duas incluídas aqui nessa sala, que é o IFNMG e a UFVJM. Então imagine uma coisa, eu preciso montar um negócio, alguma coisa, eu quero desenvolver algo que dependa da internet. A universidade e o instituto, eles oferecem internet gratuita para os alunos? Oferece. Isso é dinheiro? Não. Mas isso é uma ferramenta que está disponibilizada para vocês a qualquer tempo, que vocês podem usar dela para poder, então, conseguir qualquer outra coisa que provenha dela. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma ferramenta à disposição das pessoas, isso pode muitas vezes não ser recurso financeiro, a gente chama isso de recurso econômico, porque a gente deixou de gastar em algum lugar para poder ter esse benefício. E aí, quando eu estou pensando o IFNMG ou a UFVJM, a gente não deixa de ser um braço de Estado para poder incentivar essas coisas. Então, eu preciso ter um escritório hoje? Muitas vezes, pode ser que num primeiro momento não. Se eu tiver que comprar um escritório completo para poder fazer um trabalho, eu talvez tenha que ter um computador, ou mesmo tentar ter uma conexão com a internet, pode ser um smartphone, tá? Que em alguns casos já resolve. Mas se eu estiver, por exemplo, sentado na cantina do instituto ou na cantina da universidade, com acesso à internet, eu tenho uma cadeira, eu tenho um banco e tenho uma conexão que me permite fazer um sem número de coisas. O Estado está colocando recurso ali? De fato está. O que a gente está fazendo com esse recurso? Eu posso tomar a decisão de não fazer nada com ele, ficar talvez buscando informação em rede social, enfim. A gente pode ficar disperso, pode não focar talvez em algo que a gente direcione, um planejamento seja empreendimento, seja para mudar uma situação social, enfim. A gente pode fazer isso, ou a gente simplesmente pode deixar essa situação passar e não aproveitar. Então, eu estou pegando um exemplo pequeno para a gente poder entender o seguinte: várias das iniciativas que a gente precisa para poder transformar uma ideia em algo concreto, elas muitas vezes não precisam de dinheiro, não precisam de muito recurso para poder ser colocado em prática. Ela precisa muito mais de um planejamento e de uma disposição de atitude para poder fazer com que isso seja, de fato, colocado em prática. Então, hoje, quanto custaria, por exemplo, uma conexão de internet que a gente tem, por exemplo, Wi-Fi dentro do instituto, dentro da universidade? Bom, se a gente tiver que colocar na casa da gente uma internet cabeada, alguma coisa que tenha conexão parecida, nós estamos falando de R$100 por mês. Mais uma mesa, mais uma cadeira, que está ali disponível. Então, o tempo é o que você vai ter que se dispor para poder fazer com que alguma iniciativa dali seja concretizada. Então, assim, isso é um pequeno ponto. Eu tenho bancos de desenvolvimento, eu tenho crowdfunding, que são iniciativas que podem ser feitas como vaquinha eletrônica, coisas assim, que pessoas comuns podem apostar na sua ideia. Eu consigo também editais junto com o governo de financiamento, aí nesse caso é fundo perdido. O FINEP tem alguns financiamentos, o FAPEMIG tem alguns financiamentos, o banco, o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, tem alguns, o Banco do Nordeste, que atua na região de Diamantino, também tem alguns. E aí, para isso, a gente tem que estar atento. Porém, existem tempos diferentes para que a gente possa se candidatar. Então, alguém que está começando uma ideia, olha, minha sugestão, senta em algum lugar que tem Wi-Fi livre e começa a pesquisar sobre aquilo. Você não está gastando muito mais do que você já gastaria normalmente e pode planejar se aquilo vai dar certo ou não. Se vai dar certo, ok. Aí pode ser um momento de buscar complementar essa ideia com investimento para poder fazer com que aquilo seja realizado. Depois que ele está andando, é que eu vou buscar financiamento, talvez de governo, alguma coisa assim, um pouco mais robusta, porque eu preciso comprovar, porque são editais de chamada, de que aquela minha iniciativa ela é próspera. E aí, para poder provar isso, esses planos de negócio nos ajudam a conseguir esse tipo de financiamento ou mesmo investimento externo. Então, é um pouco nisso que a gente pode pensar. A gente tem que estar antenado para essas ações de reconhecimento. O que está ao nosso redor que a gente pode aproveitar disso? E não se aproveitar no sentido pejorativo, não é passar a perna em ninguém, é, na verdade, conseguir
trazer essa informação como algo que eu consiga transformar em coisas que são palpáveis. E eu não estou apresentando não, gente. Eu vi que teve uma pergunta aqui no chat. Não estou não, estou só conversando. Vocês estão recebendo áudio? Tá bom. Eu acho que a Ok. dúvida da Camila se tinha alguma coisa apresentando quando você estava falando. Entendi. Não, era só o áudio mesmo. É porque agora eu vi que o meu vídeo estava fechado. Eu achei que eu estava com o vídeo aberto. Mas assim, eu não sei se eu consegui te responder com relação a essa questão de financiamento. Existem sim, a gente pode inclusive mapear. Tem muita iniciativa que permite que a gente busque recurso. Mas assim, o nível de maturidade dessa, vou chamar de iniciativa, ela vai ser importante para a gente poder entender qual recurso a gente precisa e qual a gente consegue de fato buscar. Eu acho que são essas coisas que são até limitantes. Então, assim, Natan, eu vi sua pergunta que está aqui. Como é que a gente pode se destacar como empreendedor? Eu penso o seguinte: existem duas linhas que a gente pode pensar como divisores. Uma, esse reconhecimento que você espera é um reconhecimento seu, particular, interno. Você está satisfeito com o que você está fazendo e a partir daí você mantém essa atividade em funcionamento. Ou a gente está buscando um reconhecimento externo de que as outras pessoas tenham a visão de que a gente está tendo sucesso. Então, essa pergunta, como é que eu posso me destacar? Eu acho que, na verdade, o destaque ele acontece quando você consegue unir esses dois caminhos. Você tem, assim, uma satisfação por estar fazendo o que está fazendo, aquilo é, de alguma forma, viável, você consegue caminhar com o seu empreendimento, com a sua atividade, e você consegue, com isso, também ter esse reconhecimento externo. Mas, por outro lado, uma coisa pode, inclusive, atrapalhar a outra. Eu posso ter entusiasmo demais para poder fazer o negócio andar, e ele mesmo não sendo viável, eu continuo fazendo ele funcionar e eu posso quebrar por causa disso. Ou eu posso continuar também com um negócio que não está muito legal financeiramente e que esse reconhecimento externo continua existindo e para poder manter esse reconhecimento eu não finalizo a atividade. Tudo vai cair numa definição de planejamento. Na organização que você tem das informações do seu negócio ou da ação que você está fazendo para saber se ela é viável ou não. E a partir daí, continuar ou não com o empreendimento. Então, assim, a questão do destaque é a questão seguinte: toda iniciativa, todo negócio, todo empreendimento, ele é algo que é complexo, tá? Então, assim, ter uma empresa com a porta aberta é naturalmente já, no meu entendimento, um motivo de destaque. Então, toda empresa hoje com a porta aberta que emprega pessoas são, para mim, no meu entendimento, um modelo que naquele momento é um modelo de sucesso. Assim como a gente conseguir pensar, por exemplo, iniciativas sociais que mantêm, mesmo sem fim lucrativo, aquelas iniciativas sendo operacionais. Por exemplo, a gente tem várias delas aqui em Diamantina. Eu posso pensar, por exemplo, quem é daqui da região talvez conheça o Pão de Santo Antônio, a Vila Educacional das Meninas. Então, assim, são iniciativas que são sem fins lucrativos, mas que têm um papel social muito importante. E ser empreendedor garante que essas iniciativas sejam mantidas. Por exemplo, como é que eu mantenho a APAI, que é a associação que trata de excepcionais? Então, assim, a APAI é um exemplo importante da gente poder pensar o seguinte: eu preciso de uma estrutura empreendedora para garantir que uma iniciativa sem fim lucrativo se mantenha no tempo. Como que a gente consegue fazer isso? E eu acho que é esse um ponto que responder a essa pergunta nos dá instrumento para que a gente possa, então, melhorar qualquer tipo de iniciativa que a gente queira manter, começar ou continuar, até melhorá-la.
Não sei se eu consegui te responder, Natan, mas essa ideia do destaque, para mim, é se aquele empreendimento, aquela iniciativa, ela acontece e tem possibilidade de continuar no tempo, para mim ela já é uma iniciativa de destaque. Mas a gente tem essa questão da satisfação pessoal de quem está envolvido na iniciativa e a questão do reconhecimento de outras pessoas. E aí, para isso, a gente precisa, então, se a gente quer o reconhecimento de outras pessoas, e que ele também é importante, inclusive, para poder buscar financiamento e até para poder manter a atividade, faz com que a gente tenha essa preocupação. Mas isso também fica na questão do planejamento da atividade. Gente, eu ainda tenho um material aqui para poder apresentar, só para a gente poder pensar tipos de empreendedorismo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Senão eu vou tentar apresentar bem rápido, não vai demorar mais do que 10 minutos, porque a gente vai passar a ter uns 20 minutos para poder conversar um pouquinho disso na sequência. Pode ser assim? Ok? Então eu vou apresentar. Ô, Juan. Oi. Vocês estão me ouvindo? Eu tive que trocar aqui. Eu estou pelo celular agora, que eu estou com um problema de carregador no meu computador. Mas só para a gente... os 2 horários, né, da biblioteca, a gente vai até às 20:09 da noite. Ok. Mas aí eu não sei como é que você programou o horário para a extensão. Não, o horário está o mesmo, Juliana. Até às 20:09. Então tá jóia. Aí, depois a gente... Acho que dá certo assim, né? Porque eu tô tendo um problema, não sei como é que tá lá na UFVJM, com o compartilhamento dos links para o Meet. É gerado, né, o link do Meet pelo Class, mas toda vez que eu compartilho com antecedência, os meninos depois não estão conseguindo entrar porque ele está expirando, sabe? Então, eu estou pensando aqui em esperar até depois de amanhã, que é o dia 3, o último dia da inscrição para o projeto de extensão, né? Para quem vai participar como extensão, para fazer o convite pelo e-mail inscrito. Aí eu mando o convite com o link do Meet. Aí eu acho que mesmo assim eu ainda preciso aceitar, entendeu? Aí eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer esse encaminhamento para o e-mail de todo mundo, ou mesmo no grupo do WhatsApp, Sim. Assim, antecedendo a apresentação, porque com muito tempo ele realmente expira. Ele expira. E aí eu faço isso, eu fiz isso, o Natan e o Eduardo entraram justamente pelo link que eu mandei no e-mail. Não foi isso, Natan e Eduardo? Porque eu consegui mandar o link e foi justamente hoje quase na hora da aula. Sim, foi pelo link do e-mail. Ok. Se ele expirar, Juan, se mais para frente, daqui uns dias expirar, a gente vai trocando. Aí o pessoal, Sim. A gente já vai enviando para o pessoal pelo e-mail, quem estiver fazendo curso através de inscrição, pelo projeto de extensão, a gente envia. E para os meninos eu envio pelo grupo. Beleza? Ok. Aí a gente acerta assim. Eu acho que a gente poderia, se não for problema, Juliana, inclusive trazer, por exemplo, a convite, o pessoal do curso de extensão para dentro do grupo do WhatsApp, para todo mundo poder compartilhar a experiência, porque eu posso submeter por ali. Problema? Não, nenhum. Problema nenhum. Tá. Que aí eu vou pedir para a Mariana depois me ajudar nessa conexão, e eu passo para o pessoal o link do convite do grupo do WhatsApp para a gente poder dar sequência. Como tem inscrição até o dia 3, a gente ainda fica com essa questão do e-mail junto com o WhatsApp. Mas eu sempre dobro o e-mail. Mando pelo e-mail e mando também pelo grupo. Porque aí fica... Quem está acessando o e-mail consegue, quem está acessando o grupo consegue também. Tá, e eu envio pelo Class para os meninos, para a turma do IF, tá bom? Então, beleza. Combinados assim, pessoal. Obrigada, Juan. Obrigado, Juliana. Eu vou compartilhar, então, só para a gente poder pensar nessas vertentes de... Só uma dúvida sobre o link aqui, posso falar rapidão? Claro, fica à vontade. O Ju ou o Juan mesmo respondem, por favor.
Para entrar no curso, né, igual o Ju mandou lá o banner e tal, é qualquer pessoa que pode participar ou tem pessoas específicas? Não, qualquer pessoa. Isso está aberto para a comunidade acadêmica geral, da universidade e fora dela. Ah, que ótimo, então. Com certificado, né? Com certificado da UFVJM. Para eles também. Inclusive, a última etapa, a última entrega do plano de negócio, ele também entra como certificado do grupo de do curso de extensão da UFVJM, que aí eu consigo, inclusive, todo mundo que está aqui do Instituto Federal também, ele também vai ser certificado. Entendi, muito obrigada. Que bom, Juan. Pela estrutura, assim, a última entrega é o planejamento de um plano de negócio aplicado. Então, essa entrega é a entrega do curso de extensão. Então, a gente tem essa... Assim, a única ação avaliativa, vamos pensar assim, do curso de extensão da UFVJM é essa última entrega, para a gente poder organizar. E aí, fica a critério também, todo mundo que fechar o plano de negócio e entregar para a gente poder organizar isso numa última chamada, numa última conversa, lá no dia 16, a gente consegue, inclusive, fazer essa ação do curso de extensão vinculado aos alunos também do Instituto, que aí entra como estrutura complementar também pela atividade desenvolvida. Vocês têm as atividades complementares, entende, Juliana? Que aí seria essa última entrega do plano de negócio. Sim, sim, e muito bom o fato dos meninos também terem o certificado, né? Isso para eles é muito bom, uma experiência rica, e eles vão ter isso além, né, da carga horária da disciplina, né? Então, eles já vão ter um certificado do curso. E só acrescentando, Mariana, em relação à sua pergunta, como pela UFVJM está sendo ofertado como extensão, a comunidade externa, qualquer pessoa pode participar, mas a gente limitou o número de vagas. São 50 vagas, não é isso, Juan? Aí a gente já tem 20, né, que são 20 e poucos. A gente está com 28, Juliana. Considerando as inscrições feitas até o dia de hoje, antes de começar o curso, tem 28 inscritos, 8 do curso de extensão, 2 estão presentes aqui, e os 20, e desses 20, isso, aí tem que fazer só a verificação, porque eu tenho que pegar a lista do pessoal do Instituto ainda, mas está no Classroom. Não, é só isso, só para dizer que tem um número limitado, aí vocês divulguem aí pro pessoal. O limite é 50, tá bom, Mariana? Mas aí, Juliana, eu estou fazendo a confirmação das inscrições, então eu estou dando um e-mail de confirmação para o pessoal que está se inscrevendo. Quando chegar em 50 pessoas participando, eu consigo, assim, eu fecho as inscrições e faço a divulgação de que as inscrições foram encerradas porque as vagas foram totalmente, foram preenchidas, né? Sim. Então, eu estou fazendo isso diariamente, assim. Então, hoje a gente tem 8 inscritos, mas como vai até o dia 3, a gente tem Maravilha. Ainda. Obrigada, Juan. Eu vou compartilhar com vocês essa outra parte. E aí, assim... Vocês estão conseguindo enxergar? Juan, estou com uma dúvida. Referente ao conteúdo, a gente vai ter acesso a esse conteúdo, esses slides que você vai passar ou não? Eu vou passar isso tudo por e-mail para todo mundo. Ah, sim. Obrigado. Não, tranquilo. Juan, rapidinho, desculpa te interromper, mas todo mundo vai entrar no grupo do WhatsApp, né? Quem foi, mesmo os que estão fazendo extensão, como o Eduardo aqui que falou, não vão participar do nosso grupo? Sim, sim. Então, de repente, você disponibiliza esse material lá para eles, porque tem aluno aqui também com a conexão ruim e que às vezes eles usam lá no grupo, entendeu? Porque fica mais fácil para todo mundo. Pode ser, Eduardo, também? Vocês acham mais fácil? No grupo do WhatsApp? Por mim, sim. Aí eu te passaria o meu contato, vocês vão enviar o link, né?
Isso, passa o contato para mim ou para o Juan, tanto faz. Mariana, Eu vou pegar seu contato, Eduardo. Você está como administradora do grupo, não está? Tô. Eu não Coloca sei, acho que... Se Tô, puder Juliana. colocar o link aqui no chat para poder fazer acesso ao grupo. É verdade, para convidar, né? Você tá assim, Mariana. Não sei se eu coloquei o Juan. Se eu não coloquei, eu também tô na dúvida se eu sou administrador. Mas se eu não for, depois eu até coloco lá e eu peço para vocês. Tá bom. Eu não consigo colocar o link não aqui, Juliana, agora. Se você pudesse colocar, senão tá bom. A gente repassa. Tá bom. Aí, Mariana vai colocar. A Mariana. Então tá, Mari. Obrigada. Mas, Eduardo, eu consigo passar esse processo, sim. Assim, mesmo por e-mail, por WhatsApp, a gente disponibiliza. Toda a informação que eu for trabalhando com vocês aqui, a minha intenção é disponibilizar para todo mundo. Inclusive as gravações com as apresentações, isso para mim é muito tranquilo de deixar isso disponível também. Tá? Obrigada, Mari. A Mari passou aqui, Juan, para a gente. Beleza, joia, show. Obrigado. Gente, vocês conhecem a Mafalda? Vocês já viram a Mafalda? Eu acho a Mafalda não é da idade deles, não, mas eu acho que eles já viram, né, Juan? Já, do quadrinho? Do quadrinho. Isso mesmo, João. O Quino, ele nos deixou esse ano, né? Ele criou a Mafalda. A Mafalda é um personagem da década de 60. Na verdade, ela foi criada em 64. É um personagem argentino que tem... Aí eu vou usar uma expressão um pouco química, mas assim, tem algumas opiniões muito ácidas, principalmente em relação à parte política. Aqui eu estou trazendo algumas coisas porque essa parte de observação é interessante na questão do empreendedor, ou desses tipos de empreendedor. Aqui essas duas imagens mostram muitas vezes uma característica que eu vou chamar a atenção para a segunda, que foi publicada no jornal El País, e que mostra ela visualizando, por exemplo, o mundo por um fio de cabeça para baixo. Eu acho que a gente está um pouco próximo do que ela está enxergando ali. Os últimos quadrinhos da Mafalda foram assim, divulgados na década de 1970. Então, assim, ela é um personagem que, apesar de ter bastante idade e ser uma criança de 6 anos, acaba trazendo algumas visões interessantes. Então, assim, para quem não conhece a Mafalda, eu recomendo que, assim, conheçam, é bem interessante. A ideia dos tipos de empreendedorismo, a gente acabou conversando e muitas das perguntas que vieram foram justamente por esse empreendedorismo clássico. E aí eu estou pegando a base do Nacional Comum, que o MEC estabelece algumas relações e trata, inclusive, o tema empreendedorismo como uma ação transversal, que é importante para qualquer área do conhecimento, para que a gente possa transformar a realidade à nossa volta. E o MEC, inclusive, induz que a gente tenha esse reconhecimento de entender empreendedorismo aplicado, seja na vida pessoal ou na vida profissional, o mais cedo possível, o mais precoce possível. Essa é uma visão que o MEC apresenta. De forma geral, o empreendedorismo clássico ele é projetado para poder gerar lucro financeiro, então existe uma balança em termos econômicos e financeiros que, para a gente poder empreender, eu estou montando um empreendimento, eu tenho que buscar ganhos sobre esse empreendimento. Então, na prática se ele não prevê lucro, eu recebo mais do que aquilo que eu coloco como investimento, eu não tenho algo sustentável. Então, para manter um empreendimento clássico no tempo, eu preciso receber mais do que aquilo que eu estou gastando. E, de forma geral, as empresas se constituem com essa característica para poder conseguir manter funcionários, a atividade produtiva, o beneficiamento de bens, produtos e serviços. Então, de forma geral, montar empresa seria a ideia do empreendedorismo clássico, montar um empreendimento. Mas ele não é a única forma que a gente tem de enxergar o empreendedorismo. Mas o empreendedorismo, por exemplo, hoje, que ganha muita força, é o empreendedor social. Que aí a ideia é justamente tentar transformar benefícios, e aí a gente está pensando numa escala grande ou pequena, que a gente pode, então, melhorar algum segmento da sociedade. Então, geralmente, isso está associado ao que a gente chama de uma proposta de valor. Então, esse valor associado a esse processo, eu vou discutir um pouco mais para frente esses termos, mas valor é diferente de preço.
quando a gente fala que alguma coisa custa, assim, tem um valor financeiro associado, ela tem um preço. Mas o que eu estou recebendo com isso é o valor que a gente, na verdade, reconhece daquela iniciativa. Eu vou pegar um exemplo específico, que pode não ser o mais adequado, mas é interessante. Se você, por exemplo, presenteia uma criança ou entrega algo, por exemplo, a gente fez uma campanha há pouco tempo, quando começou a pandemia, a gente fez um trabalho grande com o pessoal da comunidade que vive próximo ao lixão de Diamantina, arrecadando e doando cestas básicas. Então, por exemplo, aquilo ali é uma entrega que no momento da entrega você percebe uma satisfação da pessoa que está recebendo. Então, assim, ali não existe uma relação financeira envolvida. A relação financeira ela foi possível para poder fazer com que a ação social fosse desempenhada. Então, por exemplo, o valor associado a isso permite que as pessoas coloquem recursos do seu bolso para poder garantir, por exemplo, uma ação social, onde o benefício é o reconhecimento de que aquela ação é importante. Quanto custa isso? Em termos de dinheiro, se a ação é voltada para a arrecadação de cesta básica, custa o valor da cesta básica somada a quantas cestas básicas forem necessárias para aquela ação. Mas a pessoa que está doando a cesta básica reconhece que existe algo maior do que o valor financeiro, do que o preço que está sendo pago por aquela contribuição. Mas é a satisfação de perceber que um bem está sendo executado. Então, quando a gente compra um produto, de alguma forma a gente recebe muito mais do valor do que o que a gente paga por aquele produto, mas a gente recebe algo que nos dá satisfação de fazer. Então, esse valor por trás do produto, tá? Ele é uma forma da gente poder ter condição de entender qual é a melhor forma da gente poder não vou dizer que a gente se beneficia desse processo, mas que de alguma forma a gente melhora a qualidade de vida da população que está ao nosso redor. E o fato de conseguir fazer com que essa melhora seja efetiva nos motiva para poder desenvolver ações empreendedoras para que aquele benefício social de fato aconteça e seja perpetuado. Então, quando a gente... perpetuado no sentido de ter continuidade, tá? Então, se a gente consegue transformar a vida das pessoas, de alguma forma, isso também é o que a gente chama de uma força motivadora, uma força motriz para poder desenvolver alguma atividade. Tá? E muitas vezes isso pode acontecer em empreendimentos sociais que pode ou não gerar renda, mas ele pode ser associado a uma organização sem fim lucrativo. O que não significa que ela seja menos importante que empreendimentos que visem lucro. Todas essas duas estruturas coexistem. A questão é, pessoas se motivam a trabalhar em empreendedorismo social de uma forma tal que outras pessoas que coexistem no mundo que a gente vive também têm capacidade e se direcionam para poder trabalhar um empreendedorismo clássico. E mais do que isso, a gente ainda tem a possibilidade de que esse enfrentamento da realidade, ele pode nos motivar a tomar várias outras atitudes. Dentre elas, a gente pode desenvolver ações que sejam sociais. Em geral, ela apresenta vou colocar 3 direcionamentos, mas a identificação, por exemplo, de um equilíbrio que é estável, uma situação que a gente percebe que ela não está sendo modificada no tempo, por isso a gente caracteriza isso como injusto, e a partir dali a gente se impulsiona para poder tentar mudar aquela realidade. Esse desenvolvimento de uma proposta de valor, normalmente ela é direcionada para um grupo específico. Eu posso pensar, por exemplo, vários movimentos, e aí na região do Vale de Jequitinhonha a gente tem alguns que são muito importantes, que eu tive a felicidade de conhecer algumas pessoas que batalham nessa área, por exemplo, na região ali de Araçuaí, do Médio, Jequitinhonha, quando a gente está falando, por exemplo, da instalação de Irapé, que é uma usina hidrelétrica ela causa um desequilíbrio natural, gera energia para a região, mas que na prática as pessoas que ficaram, assim, que tiveram que ser assentadas em relação à instalação da represa, elas buscam uma condição de qualidade de vida melhor. Então, assim,
existe uma associação, existe uma comunidade de assentados, que, assim, dos atingidos por barragem, que se organizam e buscam desenvolvimento para essa comunidade. Então, esse grupo identificado passa a ter organização, passa a ter um objetivo comum. A gente pode identificar isso, estou falando dos atingidos por barragem, mas eu posso pensar numa cooperativa, eu posso pensar em associações de artesãos, eu posso pensar em várias outras estruturas, nesses grupos que são identificados, para poder, então, juntos, buscar o desenvolvimento desse grupo de forma específica. Então, muitas vezes, eles têm essa tipificação e também essa outra busca na criação de um novo equilíbrio estável, que assegure um futuro melhor. Então, assim, o desequilíbrio leva a uma motivação de tentar buscar equalizar esses processos. Então, assim, se alguém tem vontade e busca trabalhar a parte social, muitas vezes ela está ancorada numa condição de desequilíbrio, que incomoda. E no momento que essa pessoa inquieta se percebe frente a essa inquietude, ela justamente por essa atitude empreendedora, ela quer fazer, então, ela vai criar um meio de como fazer com que esse desequilíbrio seja rearranjado. Então, o empreendedorismo social ele é bastante importante, ele é super presente na nossa região. A gente tem várias iniciativas que são presentes aqui, as associações, as cooperativas, elas ajudam também nesse processo de tentar melhorar relações que sejam associadas a produto, a serviço, mas a venda de pessoas que estão fora, por exemplo, de uma estrutura capaz de vender para supermercado, porque a escala é pequena, mas eles precisam, então, se reorganizar e organizar de forma que eles consigam também manter as suas atividades e a venda dos seus produtos. Então, tudo isso é possível. Existe um outro ponto, que é a questão do serviço social, que aí é uma coisa um pouco mais, vamos pensar assim, a parte social um pouco mais engajada, no sentido que ele se diferencia do empreendedorismo social, porque a causa por trás disso ela é muito maior do que uma atitude ou uma associação, uma atividade específica. Tá? Ela vai para uma resposta de um problema que muitas vezes a solução, assim, ele pode se transformar numa solução para aquele problema, mas que muitas vezes o fato gerador daquele problema ele está muito além do escopo ou da característica daquele problema em si. Então, assim, se alguns processos, alguns projetos de assistência social, eles acontecem, eles conseguem melhorar a qualidade de vida de um grupo, especificamente, mas se não tiver um esforço muito grande numa atividade complexa, que seria algo estrutural em termos de sociedade, aquela mudança não vai acontecer. Mas não é só porque a mudança não acontece num tempo curto que as pessoas deixam de fazer parte desses movimentos. Então a gente hoje também tem muita iniciativa que é direcionada para tentar enfrentar essas fragilidades. Vulnerabilidade social é uma realidade entre a gente, e essa necessidade de trabalhar socialmente essa assistência, ela parte de pessoas com competências capazes de melhorar essa relação social em larga escala. Então, assim, como é que a gente consegue acabar com o lixão de Diamantina? Como é que a gente consegue acabar com as pessoas que estão, assim, com aquela condição de trabalho associada ao lixão, porque falta oportunidade, falta ação para que outras iniciativas também aconteçam. Então, esse assessoramento, essa assistência, ela permite que a gente tenha várias iniciativas empreendedoras para poder transformar a realidade dessas pessoas. Aí a questão de engajamento, a questão de organização, a questão de estrutura de uma base forte de apoio contínuo precisa acontecer. Se não tiver gente disposta a encarar esses desafios, as pessoas muitas vezes permanecem da forma como estão. Então, de novo, a atitude empreendedora, ela faz com que a gente seja inquieto frente a um desequilíbrio. E nessa situação, precisa ter gente, e vai ter gente, tem gente, e muita gente boa trabalhando nessas relações. Numa situação que é extremamente interessante, mas que na prática, ela é uma relação muito mais frágil.
onde a capacidade de organização, muitas vezes, desses grupos é muito pequena. Então, o apoio a esses grupos acaba sendo muito importante para justamente mudar essa realidade, mas que muitas vezes depende de uma reorganização de contexto maior. Gente, eu sei que o horário está bem apertado, 5 minutos, eu vou parar aqui para a gente começar a partir de amanhã com essa parte, e vou abrir para últimas perguntas para a gente poder tentar tirar algumas coisas, ok? Vou só aproveitar que o Ricardo falou, eu concordo com ele. Ele falou que você é fera, eu também concordo. Essa sua fala foi muito boa. Você conseguiu ouvir ou meu áudio falhou? Não, eu consegui ouvir, obrigado, Ricardo, mas a questão é que a gente consegue reconhecer algumas coisas. Então, assim, ser empreendedor é ser inquieto, tá incomodado com alguma coisa. O que te incomoda? E aí é uma questão universal, cada um se incomoda mais com alguma coisa. Ô Juan, aqui tá cheio de empreendedor, porque só pelos projetos, só pelas conversas que eu tive com cada um, porque na disciplina anterior eu conversei muito com cada um que eu consegui conversar, sabe, Juan? Então, só pelas minhas conversas e pelo que eles me entregaram de pré-projeto, depois eu vou conversar com eles separado. Eu posso te garantir que aqui tem muita inquietação, viu, Juan? Nós vamos fazer uma coisa muito boa aqui nessa disciplina. Eu não tenho dúvida, não. A ideia é realmente que a gente tenha algumas conversas. Eu acho que a primeira conversa no dia de hoje é muito mais para a gente poder tentar não focar, assim, focar na ideia de trabalhar em empreendedorismo, mas perceber também que a estrutura do que eu quero trabalhar com vocês, ela precisa ser universal. Então, assim, quem vai escolher o tipo de empreendedorismo que vai desenvolver na vida pessoal, profissional, acadêmica, é cada um de vocês. Essa escolha é uma escolha individual e pode ser construída em grupo ou não. Então, é com essa fala que eu acho que é importante a gente poder conseguir refletir um pouco que essa atitude empreendedora, pensando um pouco naquilo que incomoda a cada um, permite que a gente tenha e crie oportunidades. Então, assim, para que a gente possa transformar o ambiente à nossa volta, e isso inclui a nossa ação como indivíduo, como cidadão, e como a gente está numa estrutura como é um curso, e a ideia é formação, a intenção é que a gente trabalhe isso sem preconceito, no sentido de que toda iniciativa é possível de ser tratada aqui. Então, assim, eu queria que vocês tivessem em mente que essa iniciativa de trabalhar empreendedorismo todas as suas vertentes, implica em colocar ideias que sejam talvez um pouco absurdas no primeiro momento, mas que possam ser construídas de forma que a gente consiga melhorar um planejamento de ação. Gente, essa é a primeira conversa que a gente está tendo. Eu vou encerrar por aqui. Se alguém tiver mais algum comentário, a gente tem acho que 2 minutinhos, né, Juliana, para a gente poder fechar. Mas a gente retorna amanhã nesse mesmo ponto que eu parei. Que aí eu quero avançar um pouquinho com a ideia de oportunidades. Tá? Então, gente, obrigado pela presença de todo mundo. Se alguém tiver algum comentário, está aberto. Pode abrir o microfone e pode falar. E se não tiver, a gente retoma amanhã. Amanhã a gente começa no segundo tempo, né, Juliana? 20 para as 9. A palavra é sua, Juliana. Sim. Agora eu estou me acostumando aqui com a mãozinha. Então, Juan, eu estou assim, muito encantada, muito maravilhada com a discussão, sabe? É incrível como que a sua fala abre, sabe? As possibilidades assim na cabeça. Eu tenho certeza que, assim como eu, a maior parte que está aqui, né, vem com a ideia de empreendedorismo, o tradicional, esse medo de empreender já com a preocupação do fracasso, né, e essa discussão que nem sempre o que a gente interpreta naquele momento é um fracasso, né, aquilo será uma experiência para um novo empreendimento de repente.
E o que eu vou finalizar, assim, muito encantada mesmo, reafirmando, é a questão do empreendedorismo social que você contextualizou aí, que eu penso que hoje é o que mais inquieta, né, grande parte das pessoas. E esse incentivo, né, na preocupação do desenvolvimento regional, que o nosso Vale do Jequitinhonha, ele tem tanta coisa a nos dar, né, na questão do empreendimento, do desenvolvimento social, e a gente precisa engajar nisso, sim, né? Eu acho muito injusto esse legado que a gente leva do vale pobre, do vale que não tem nada a oferecer, né? Sofrido. Então, esse olhar, né, pelo lado social do empreendedorismo, fazendo com que a gente tenha um incentivo para melhorar a vida das pessoas, e isso vai refletir diretamente na nossa vida, eu acho que isso é primordial, é premissa, né, assim, desse nosso curso, né? Isso é uma experiência muito, muito rica, Juan. Muito legal mesmo. Obrigada pela partilha. Aprendi muita coisa, muita coisa. Ô, Juliana, eu que agradeço. Eu acho que a gente ainda tem várias discussões interessantes também. Eu não tenho dúvida que a gente vai sair daqui com muita ideia, mas principalmente com algumas iniciativas que sejam possíveis, então, de ser colocadas em prática. Eu acho que dá para a gente poder pensar nisso sem falsa modéstia, tá? Porque eu acho que dá para poder trabalhar isso realmente. Então, eu Sem tô bem preconceitos. animado. É o que você falou aí, mesmo que pareça absurdo no começo, né? Tem quem queira abraçar, com certeza. Claro, e super justo. Assim, eu acho que cada um tem uma motivação. Eu acho que a gente se entrega a essa motivação, eu acho que a gente acaba criando uma relação de construção de mundo melhor, e a gente recebe isso como satisfação pessoal para poder conseguir alcançar lugares que a gente não alcançaria se não fizesse isso como parte da nossa experiência de vida. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente pode... Assim, amanhã, Ju, só para poder entender, pelo horário é 20 para as 9 mesmo. A gente entra e se tiver algum problema no link, eu repasso, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, que aí fica fácil para a gente poder acertar. Certo. E aí, finalizando, né, as inscrições no dia 3, a gente envia o mesmo link para todo mundo, né, pelo e-mail, e vamos ver até quando ele vai durar, porque aí quando a pessoa aceita o convite pelo e-mail, parece que, pelo menos com a disciplina de elaboração de projetos, a gente usava sempre o mesmo link, sabe? Ele não chegou a expirar. Vamos ver. Vamos tentar continuar usando esse aqui. Se der algum problema, a gente retoma com outro. Mas eu acho que isso vai ser... É tranquilo da gente compartilhar o link aí. Não, legal. Ô, gente, muito obrigado. E uma ótima noite para todo mundo. Boa noite, Juan. Obrigada. Obrigada, Juan. Boa noite. Mariana. Obrigada, meninos. Obrigada a todo mundo. E até amanhã, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora. Beleza. Amanhã, na verdade, é no segundo tempo.